Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos os presentes. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Júnior Rocha, que hoje está a formatura do filho dele e ele teve que acompanhar. Justificativa aceita. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 538, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pagamento do abono de Natal no valor de R$ 400 a todos os servidores públicos municipais. Esta administração, que sempre respeitou todos os limites da lei de responsabilidade fiscal, com absoluta certeza não poupará esforços para pagar o valor proposto na presente indicação. Nossos servidores, na sua grande maioria, ganham salários modestos, vivendo com grande dificuldade para pagar todas as suas contas. Por esta razão, estão esperançosos quanto ao valor definitivo ao abono de Natal. Justificado a presente proposição, esperamos da sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2013. Assina Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Requerimento de número 116, ano 2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente expediente ao presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando a entrega de correspondência na Rua A, no bairro Varjão, em Piraí. Os Correios fazem entrega no bairro, mas por informação colhida dos funcionários dos Correios, esta rua não está contemplada com a entrega de correspondências, obrigando os moradores a se deslocarem até a sede dos Correios em Piraí, gastando dinheiro com passagem, além de sérios prejuízos devido ao pagamento com juros e multa por atraso na entrega dos boletos e faturas, bem como de outros documentos importantes. A empresa, de maior credibilidade da população brasileira, prestando um serviço essencial de grande importância, entenderá em curto espaço de tempo esta reivindicação dos moradores referente ao bairro do Varjão. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação de número 539, Anderson da Silva, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a colocação de canaletas para escoamento de águas pluviais, bem como a construção de um muro de contenção na rua João Martins Cândido, número 578, de propriedade da senhora Nádia Saped, que fica no bairro da Prefeitura, em Piraí, neste primeiro distrito. A família da senhora Nádia está preocupada com a situação do morro ali existente, pois a falta de manilhas e calhas para a captação de águas pluviais permitiram que as fortes chuvas deste ano causassem deslizamentos próximos à sua residência, fazendo com que toda a água escoa do morro e provoque acúmulos de lama, colocando em risco as demais casas localizadas abaixo, conforme fotos em anexo. Entendendo plenamente e justificada a presente proposição, esperamos da sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para que seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2013, assina Anderson da Silva, vereador.
Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Palavra do vereador Rausimiro dos Santos Dias. Boa noite, companheiros, com o presidente, membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, por presente. Bom, gente, estamos já vivendo um clima praticamente eleitoral. Não sei se vocês têm observado aí no noticiário, rádio e televisão. A todo momento vem aparecendo dossiês e acusações de tudo quanto é lado para macular, sujar aí a imagem da oposição ou da situação que hoje comanda esse país. A gente tem visto, por exemplo, o problema do governo de São Paulo a respeito do trens, a CPTM, a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano. Foi feito lá um complô, que era um jogo de empresas, tinha a Alstom, a francesa, uma Mitsui, japonesa, e mais a Siemens, uma companhia alemã, uma das maiores do mundo, que fornecia equipamentos lá para ser colocado na parte do metrô e no transporte lá ferroviário. Agora começou a aparecer dossiê um atrás do outro, e a gente não tem dúvida de que grande parte desses recursos realmente nem no Brasil apareceram. É dinheiro depositado na Suíça. A gente tem visto, por exemplo, apareceu uma denúncia contra o Paulo Maluf, que era governador da época em São Paulo, era prefeito, e tinha lá um túnel que foi feito lá, uma avenida que chama Águas Espraiadas. Ele recebeu dinheiro, eles botavam numa ilha que é paraíso fiscal, ou bota na Suíça. A Suíça é um paraíso fiscal. As pessoas lá não precisam pagar impostos sobre dinheiro que são depositados lá em algumas contas. Você nem precisa se identificar. É uma senha que você tem, um código, que é através de um número que identifica a pessoa que é o dono daquelas contas. Só para vocês terem uma ideia, o Silveirinha, que era fiscal de ICMS aqui do Rio de Janeiro, que batia em cima das grandes empresas, Silveirinha botou lá na Suíça 33 milhões de dólares. 33 milhões de dólares. Era um fiscal de ICM, que remetia esse dinheiro para lá junto com outros fiscais. Ele foi preso e condenado, só que o governo brasileiro, que é o governo do estado do Rio de Janeiro, não teve ali a perseverança de querer esse recurso de volta. O dinheiro está para ser devolvido a quem fez o desvio desse recurso. É um dinheiro dos cofres públicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, os tucanos, não é tão diferente do que aconteceu em Minas. Minas, na época de Eduardo Azeredo, 1998, ele era lá o governador de Minas e veio candidato à reeleição. Lá, a informação que a gente tem, foi aonde nasceu o tal do mensalão. Era o mesmo Marco Valério e um grupo de tucanos, que é o pessoal do PSDB, que ajudou a montar já, através do sistema de marketing, desvio de dinheiro para poder direcionar ele para as campanhas políticas. E lá o Valério depois tocou outras campanhas, aí foi já a nível de PT, e que fez esse escândalo gigantesco aí, que resultou na prisão, hoje, de 3 membros do Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu, Zé Genuíno e o Delúbio Soares, que foi presidente da CUT, foi também o tesoureiro da campanha, na época aí do nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente tem observado que de todo lado que você olha, há realmente graves atos de corrupção. De todo lado que a gente olha. É no judiciário, teve lá o Nicolau dos Santos Neto, foi uma denúncia na época feita pelo Antônio Carlos Magalhães. A ditadura militar, quando governou esse país, ela também tinha esse costume, pegava empréstimo, a parte da propina que tinha que ser desviada, nem no Brasil vinha, era direcionada diretamente nas contas dos bancos suíços. Isso foi uma tática que foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, que reservavam lá o ouro, reservavam o dinheiro, tudo nos bancos suíços, porque lá são paraísos. E algumas empresas que são criadas só com o intuito de desviar dinheiro. Houve aqui no Brasil um grande escândalo, que depois fizeram uma CPI, que não deu em nada. Eles falam que foi a CPI do Banestado. Eram umas contas CC5 que você tem direito a remeter dinheiro para o estrangeiro, desde que devidamente declarado.
Isso foi levantado, como envolvia políticos de alta patente, foi mais de 30 bilhões de reais remetido para o estrangeiro daqui, receita nossa do nosso país. Então vamos ver agora o ano 2014, denúncias aí de norte a sul. Vai ser uma coisa realmente estrondosa, a gente vai ter que ter estômago para poder suportar tanta lama, tanta podridão que eles vão jogar no ventilador aí, nessa briga política. Então vai ser realmente um ano terrível para a gente, quem tem ética, quem tem princípio, quem realmente quer ver o lado bom da política. A gente às vezes quer ver o dinheiro realmente investido na saúde, na educação. Tive uma notícia muito boa hoje, que o governo federal já mandou o recurso para a gente construir um CRAS. Deve ser construído, já estou sabendo até o local que vai ser. Ele já tem a área que está escolhida, não vou nem adiantar aqui para você, mas são 350 mil reais para construir uma sede própria do CRAS. E também chegou aí uma viatura, está sendo devidamente emplacada, para trabalhar na fiscalização do Bolsa Família. Já chegou a viatura em Piraí, vai ser entregue para o pessoal do Conselho, junto com o rapaz da Prefeitura que ajuda a fazer o cadastro dessas pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, já chegou um carro doado pelo governo federal e também já tem hoje o dinheiro definitivo para a construção do CRAS. É um órgão que ajuda aí na recuperação da assistência social. Isso aí eu acho da maior importância. A gente tem visto, por exemplo, nosso município tem sido bastante zeloso aí com a aplicação dos recursos. Nós estamos vendo algumas obras aí, o Darley não está aí hoje, mas tem ajudado bastante, que a gente tem que trabalhar também vendo essas obras aí. Vimos um problema sério do posto de saúde que estava lá em Santanésia, ainda está lá sobre uma investigação aí do Ministério Público. A gente tem 3 obras hoje que a gente está brigando aí para ver se realmente a gente consegue concluir, que é o Colégio da Ponte, a quadra da Rosa Machado e a creche, que é um serviço da maior importância. A creche, por exemplo, são as mães que precisam trabalhar, precisam deixar seu filho, a gente precisa o mais rápido possível dessa creche lá em Arrozal. É uma área carente, é uma área que realmente a gente sabe que é um dinheiro investido que vai trazer um retorno muito bom para aquelas pessoas que precisam deixar os seus filhos lá, sob a responsabilidade de uma creche municipal que dá todo amparo e cuida de maneira correta, na higienização, na parte da alimentação das crianças. A gente sabe que aquela criança ali está bem cuidada. Então, nós temos feito pela Câmara aqui. Hoje, a gente tem visto aí mais uma votação do plano plurianual. Temos ajudado o nosso prefeito aí no aspecto da solidariedade para administrar esse município, com bastante responsabilidades. Algumas críticas, faz parte da democracia. A gente vê que uma secretaria ou outra pode estar cometendo as suas falhas. A gente sabe, obra grande. A gente viu aqui na sexta-feira e a gente vai ter mais coisas aí para falar. A Beira Rio, eles vão fazer uma contenção ali com pedras marroadas, aquelas pedras gigantes. A Light já parece que licitou já as pedras e já tem uma ordem de entrega para isso. A hora que a prefeitura der o sinal verde, já vai começar os caminhões, começar a despejar pedras ali para fazer a contenção ali, para fazer a nova calçada da Beira Rio. Acredito eu que deve ser uma obra para a gente ficar orgulhoso aqui e ver que realmente a Avenida a Beira Rio ali vai ficar uma rua muito bonita. A gente vê também as 2 obras emergenciais lá, que é a parte dali do Saroli e a parte da Prefeitura. Já teve aqui o Governo do Estado fazendo assinatura de um convênio, que é praticamente um protocolo de intenções, mas tem certeza, como o ano que vem a gente vai viver um momento político, com certeza esses recursos devem chegar aqui. Vai ter o asfalto na porta, que deve ajudar uma série de recapeamento aí no nosso município. Vai ser um asfalto aí que vai vir pelo DR, para poder atender também uma série de locais que a gente tem já o asfalto bastante esburacado. E isso a gente tem visto, a gente precisa trabalhar a parte de saúde, por exemplo. Sem dúvida que Piraí tinha que ter um CTI, eu já fiz uma indicação por essa casa. A gente tinha hoje assim, uma necessidade extrema, que todo pós-operatório, às vezes tem umas operações que não são de alta complexidade, mas precisa de um CTI, porque o pós-operatório pode acontecer um problema de um choque no paciente, um problema cardíaco. Então a gente precisa vereador Zumiro, para poder estar acompanhando isso. A gente já fez o pedido dessa casa, nós temos um aparelho que faz a parte de imagem, todos os exames que é a parte de imagem de primeira geração aí no Hospital de Piraí.
ele precisa ser melhor utilizado, então a gente tinha que investir mais nessa área. Eu não tenho dúvida de que o prefeito, que é da área médica, vai trabalhar isso com carinho para a gente poder ver o nosso município dar um atendimento médico, principalmente a população de baixa renda, que é a que mais necessita da rede pública. Então, com certeza, a gente vai ver isso se concretizar agora em 2014 e uma série de outras obras aí que eu acho que o prefeito realmente, o ano que vem, vai dar um choque aí nessa administração. Nós vamos caminhar a passos largos aí para atender os anseios da nossa população. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Queria abordar um tema aqui hoje que eu acho de grande relevância e importância para toda a nossa sociedade. Hoje, dia 3 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional do Portador de Deficiência. E eu gostaria de ler para vocês aqui um texto, uma matéria que foi preparada para que a gente possa, posteriormente a essa leitura, fazer uma reflexão sobre o assunto. Por muitos anos, diversos foram os nomes dados para essas pessoas com necessidades especiais: retardados mentais, excepcionais, surdos mudos, aleijados e outros mais. O que são eles, na verdade? Ora, são pessoas portadoras de necessidades especiais, como, por exemplo, educacionais, comunicativas, de acessibilidade e de adaptação social. Em nosso país, alguns ainda pensam ser as próprias pessoas deficientes a causa para sua segregação e exclusão. E tudo isso requer mudanças urgentes, uma maior conscientização por parte de todos sobre a realidade das partes portadoras de deficiência. Para tanto, necessário é que as pessoas públicas e responsáveis pelo bem-estar de todos os cidadãos tomem providências para que se façam campanhas de esclarecimentos, planeje-se em cada local um estudo das carências estruturais, físicas e possíveis adequações, propiciando assim identificar o que é realmente preciso ser feito em cada comunidade. Como também que a população se engaje nessa luta, faça sugestões, cobre, vigie e participe. Inclusão, palavra que circula em todos os meios de comunicação, nacionais e internacionais, nos dias atuais. A mídia trata o tema inclusão como se fosse fato já consumado, como se todos os direitos das pessoas estivessem realmente assegurados. A realidade é que sabemos que muito ainda precisa ser feito para que efetivamente as pessoas com necessidades especiais possam usufruir desses direitos. Consta no Estatuto da Criança e Adolescente, no capítulo 5, artigo 58 da Educação Especial, que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. O artigo 59 traz que professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores capacitados para a integração desses educandos nas classes regulares. Já na realidade, não é este o quadro que encontramos. Na maioria das escolas normais, pertencentes à rede pública, com exceção aos centros educacionais especializados, a grande maioria das escolas ainda está implantando rampas de acesso e sanitários adequados. Com a dificuldade de acesso, difícil fica ao novo aluno e a sua real inclusão. Faltam meios para que ele possa integrar e efetivamente participar dessa comunidade. Se este aluno especial for usuário de cadeira de rodas, terá com certeza seu acesso à escola dificultado. Sorte se o tiver até sala de aula. Com mais sorte, talvez a escola possua banheiro adaptado. Do contrário, proibido satisfazer necessidades físicas. Mais fácil que tenha acesso ao espaço de recreação aos alunos, isso se estes estiverem preparados para conviver com as diferenças. As escolas públicas fazem a inclusão das crianças nas salas de aula, ditas normais, sem possuírem professores adequados à nova realidade, ou mesmo especializados no trato da necessidade do novo aluno, sem que estejam preparados para ensinar ao mesmo tempo crianças pelo método normal e as recém-chegadas que precisam de um ensino com metodologia especial. Aos alunos ditos normais, falta paciência, porque lhes falta a real compreensão para os novos colegas. Acabam assim, em sua maioria,
sem o apoio necessário ao pleno desenvolvimento das suas capacidades. Direito este garantido na Constituição Federal. E ainda assim, muitos, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, completam seus estudos. E este é um problema que atinge de uma forma direta ou indireta a toda a população. Ou você pensa que nunca seu filho ou você mesmo será colega de alguém portador de necessidade especial. Por este e outros tantos motivos é que se faz urgente a inclusão de pessoas, a inclusão da pessoa especial no Brasil. Com certeza, não será de um dia para o outro que se instalará por decreto ou por direito esta inclusão, mas ela tem que ser iniciada, efetivamente, gradativamente e coletivamente. Isso se quisermos ter um país, no mínimo, mais humano e justo, compromissado com a educação e com a cultura de seu povo, com seu próprio futuro. Alguns dados interessantes trazidos aqui também na pesquisa, sabe? Diz o seguinte: segundo o censo escolar, entre 2005 e 2011, as matrículas de crianças e jovens de algum tipo de necessidade especial, seja intelectual, visual, motora e auditiva, em escolas regulares cresceu 112% e chegou a 558 mil. O censo escolar não diz quantas dessas matrículas são de alunos com síndrome de Down, outra deficiência intelectual ou autismo. O censo do IBGE, porém, aponta que, em 2010, 37% das crianças com deficiência intelectual na idade escolar obrigatória por lei, 5 a 14 anos, estavam fora da escola, número muito superior à média nacional, 4,2%. Outro indicador do aumento da inclusão seria as matrículas das crianças com deficiência em escolas especializadas e as classes exclusivas nas escolas comuns caiu de 48% em 2005, caiu em 48% em 2005. Das escolas caiu 48% de 2005 para 2011, quando foram registradas 193 mil matrículas. A escola é a instituição responsável para introduzir a criança na vida pública. E você não pode dizer que esse aqui vai ser introduzido na vida pública e esse não. Para complementar, senhores, tem aqui um poema que traduz bem, né, o tema que nós estamos abordando aqui. Esse poema é baseado num outro poema, num anônimo que circula pela internet. Deficiente? Quem? Quando não conseguimos enxergar a pessoa e somente vemos ali a deficiência, fica a pergunta: quem é o cego na verdade? Se não distinguimos o grito de socorro das pessoas para que se faça justiça, quem será o deficiente auditivo? E se nossa comunicação com o resto do mundo é nula e nos mantemos sempre distantes de todos, quem então é o autista? Se a mentalidade capitalista ignora o ser humano e o nosso coração não consegue entender o próximo, de quem é a deficiência mental? Se com nossa lógica e razão não nos levantamos para garantir o direito de nossos irmãos, persiste a pergunta, então, quem é o deficiente físico? Complementando, eu quero só citar aqui uma frase de uma deputada federal, Lucicia Naik, do PT, Santa Catarina. Ela é autora de uma lei que trata do assunto. E ela deixa aqui uma frase que eu gostaria de deixar registrada. Ser diferente não é uma escolha, é uma condição de vida. Buscar a construção de respeito e superar os limites é uma condição de direito humano, solidário e amoroso entre as pessoas. Era isso, senhores. Obrigado. Com a palavra o vereador Anderson. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Eu venho fazendo uma série de cobranças em relação ao trabalho do Poder Executivo, e quando a gente percebe uma boa ação, a gente não pode fazer diferente, a gente tem que vir aqui e colocá-las também. Ontem nós tivemos uma reunião com o secretário de Cultura, que trouxe o plano de cultura municipal
por sinal muito bem elaborado, e foi um programa que foi realizado com a comunidade como um todo. Todos os munícipes dos bairros, dos diversos bairros de Piraí, tiveram a oportunidade de participar, e dessa forma eu quero deixar aqui a minha contribuição também como músico. É muito difícil você expressar uma diversidade cultural quando você não ouve as pessoas, quando o que está dentro da sua cabeça é mais importante do que o todo. Então, esse exemplo deve ser um exemplo seguido, né, também em outras áreas. Nem sempre a obra mais importante é a obra que está dentro da minha cabeça. Às vezes a pessoa que está lá no bairro mais afastado, a praça, para ela, talvez no momento não seja a obra de maior prioridade. Então, daí a importância desse plano de cultura ter sido avaliado pelos munícipes de uma forma geral. Boa noite. Antes de passar para a ordem do dia, eu queria fazer um comentário sobre uma indicação do vereador Alzimiro, que trata do abono de Natal dos funcionários. Isso daí foi uma questão que foi colocada pelos funcionários, se teria ou não abono, de uma forma bem preocupante, porque o meio político que a gente vive é um meio de muitos interesses, de muitas ambições, de inveja, e às vezes algumas informações são plantadas e causam um estardalhaço numa situação onde não precisava. E, infelizmente, a gente está vendo isso em Piraí durante todo esse ano. Não foi um ano muito fácil, foi um ano que o Executivo cumpriu as obrigações básicas relacionadas à saúde, à educação. De uns meses para cá a gente começou a ver algumas obras, mas eu acho que o grande ganho do ano de 2013, eu acho que foi a nossa participação da Câmara, dos secretários e de todo o corpo do Executivo na criação do PPA, no detalhamento do PPA. Pauta hoje que a gente vai discutir, vai votar na primeira discussão e votação. Então, eu fui até o prefeito, expus a minha preocupação, e ele falou para mim assim: você é novo na vida política, isso daí faz parte da política, infelizmente. A política teria que ser tratada de forma diferente, mas, como eu disse anteriormente, é um meio de interesses, de inveja, de informações desencontradas, e ele garantiu que mais uma vez o abono vai ser pago aos funcionários. Não consegui tirar o valor dele, insisti muito, mas ele não abriu, falou que está em estudos ainda com a equipe econômica. Mas assim, a boa notícia, vereador, é que esse abono já tá garantido, e nos próximos dias já vai estar na conta dos funcionários públicos do nosso município. Vamos torcer para, se não for esse valor proposto na sua indicação, que fique próximo disso. É a nossa torcida. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 50 de 2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Antes de colocar em votação, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Washington, escrito na forma regimental, fazendo uso da palavra pelo tempo máximo de 10 minutos. Boa noite, senhor Washington. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor presidente, Júnior Dentista. É um prazer estar aqui nessa tribuna, falando com Vossa Excelência. Nas duas outras oportunidades eu tive aqui com o vereador Prico.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, aqueles que nos assistem pela internet, funcionários da casa. Senhor presidente, hoje é um dia muito especial para mim, que pela terceira vez eu subo essa tribuna, como mesmo o senhor disse, usando do regimento para, como cidadão, estar externando, né, as nossas contribuições. E por ser o Dia Internacional da Pessoa com Necessidade Especial, como bem constatado, né, eu sou uma dessas privilegiadas, né? Então isso é com muito prazer que eu faço uso dessa palavra, mesmo nessa condição de pessoa com necessidade especial, mas dando a minha contribuição. Senhor presidente, inclusive, até de lamentar certo ponto, porque essa casa aprovou um projeto de lei, não estou aqui discutindo isso não, com certeza, não me cabe fazer isso, é só para ressaltar, já que hoje é o dia especial para isso. Uma lei de acessibilidade, e razões o prefeito teve de vetar, mas cabe aos senhores, certamente, discutir esse veto e tocar adiante a vida. Senhor presidente, eu me inscrevi para falar sobre o plano plurianual e trago 3 contribuições para isso, com toda humildade. Depois, no final da minha fala, gostaria de passar às mãos do senhor. Quero pedir, senhor presidente, que esse projeto hoje aqui trago nessa casa para discussão, não seja votado em definitivo, que seja considerada as nossas contribuições em 3 questões diferentes, que a Câmara, na sua comissão específica para cada assunto, esteja analisando e depois, sim, numa outra sessão, seja votado em definitivo esse projeto. Não sei o que está definido aí por Vossa Excelência, mas eu peço até em consideração a nós, cidadãos, que usamos essa tribuna e trazemos a nossa contribuição. Peço até, inclusive, também, senhor presidente, que se ainda não está disponível, tanto nessa casa como no site dessa casa, como no site da prefeitura, esse PPA esteja disponível na íntegra, para que todo cidadão tome conhecimento, na sua íntegra, né, de tudo o que faz parte. A minha primeira contribuição, senhor presidente, diz respeito à questão ambiental. Trago um projeto de coleta seletiva, um projeto chamado Recicla Piraí. É um projeto que atende plenamente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. É um projeto que gera emprego, é um projeto que, como diz lá o PNRS, a partir de 2014 não pode ir para os aterros sanitários nada mais do que os chamados rejeitos. E é engano daqueles que acham que Piraí trabalha muito nessa questão, porque passa nas residências, nas localidades, recolhe o lixo e mistura-se tudo e despeja no aterro sanitário. Isso está errado. Isso não é uma política correta na questão dos resíduos sólidos. Esse nosso projeto eu trago então para que seja analisado e encaminhado, digamos, por essa casa no PPA como um projeto alternativo. O governo municipal tem um projeto junto com o INEA, que não é porque INEA é sinônimo de sucesso, se lembrarmos da estação de tratamento de esgoto do acampamento da Light. O projeto deles trabalha com coleta solidária, que depende de voluntários para que faça esse tipo de coleta. E Piraí não tem pessoas suficientes para isso, e aquelas que fazem esse tipo de recolhimento recolhem apenas aquilo que é para seu sustento. Não há aqui nenhuma crítica quanto a isso. Elas dependem da venda daquele produto, daquilo que elas recolhem para a sua subsistência. Enquanto que o nosso projeto não, como disse, atende plenamente. E se o governo insistir nesse tipo de projeto de coleta seletiva, novamente estará trabalhando num projeto que não terá sucesso, como não teve o LEV, Local de Entrega Voluntária. Esse projeto trago a essa casa, como tentei encaminhá-lo no Conselho de Meio Ambiente por um bom tempo, e ali, por razões, sabe-se lá qual, não foi aceito. Senhor presidente, Piraí perdeu esse ano R$300 mil, perdeu 4 posições no ranking, já falei isso aqui, do ICMS ecológico, 21ª para a 25ª posição. E se continuar assim, com a política que não trabalha na sua plenitude nessa questão, e não é só a coleta seletiva de lixo, outras questões também, ambientais, Piraí continuará perdendo muito. Não aceita as nossas opiniões, onde a gente participa,
e trabalha com uma política, infelizmente, uma política muito acanhada. Senhor presidente, a minha segunda contribuição diz respeito à comunidade da Jaqueira. Trago aqui documentação onde fiz contato com a CCR Nova Dutra, até por questão mesmo de uma certa desconfiança. Sempre ouvi no Conselho da Cidade, onde também participo, que a CCR Nova Dutra impedia o município de Piraí, a prefeitura, de construir a passarela daquela localidade com recursos próprios. Fiz contato, então, com a CCR Nova Dutra, que me colocou em contato com a NTT, que me respondeu, através da sua gerência de engenharia e investimento rodoviário, de que se a prefeitura tiver o interesse de investir recursos ali, ela poderá muito bem construir essa passarela. Basta enviar um projeto executivo, estando de acordo, que isso é coisa de praxe, poderá muito bem construir. Soube que há contatos aí, vejam os senhores, eu com a simples internet em casa, um cidadão comum, fiz todos esses contatos e tem aqui a documentação para provar. Trago essa documentação para que essa casa inclua no PPA, digamos, um plano alternativo. Eu não acho que o Piraí tem que ficar, me desculpe aqui o termo dizer, sem ofensa, mas de pires na mão, esperando o verbo do governo federal principalmente. Se a gente lembrar a estrada do Cruzeiro e Saroli, que já tem 1 ano quase, esperando recursos ali, para construir uma passarela, onde foi dito aqui na semana passada que vidas são importantes e não devemos ficar buscando estatísticas para poder sanar e atender essas necessidades. O governo passado passou para esse governo 23 milhões. Eu achava até que seriam mais por causa dos precatórios no final de 2011, que foi anunciado, 46 milhões. Mas que seja 23 milhões. É como na economia doméstica, quando nós temos um dinheiro em poupança, as necessidades são aonde sanadas? Através do uso desses recursos. E os recursos de Piraí, despesas e receitas, a gente tem ouvido aqui sempre em equilíbrio. Então tem recurso para ser usado, tem recurso para ser atendida essas necessidades. Minha terceira contribuição, senhor presidente, diz respeito ao parque aquático esportivo para os alunos no município. Tenho trabalhado muito nisso. Desde 2010, 2011, foi aprovado no Conselho da Cidade, por unanimidade. São mais de 1.000 assinaturas de alunos. Tive autorização da secretária de Educação na época, do Esporte e Lazer, para poder incluir o nome, ir nas escolas, pegar essas assinaturas, não fiz nada na ilegalidade. São crianças e adolescentes que precisam e necessitam de um espaço em que possam inseri-las numa outra modalidade de esporte. Tenho certeza, não tenho dúvida, eu apostaria, se eu fosse alguém que apostasse em alguma coisa, apostaria tudo que tenho no bolso, e não é muito, mas isso valoriza muito mais o que seria essa aposta, de que com 3 anos, esse espaço colocado à disposição dessas crianças e adolescentes, o nosso índice na educação iria crescer, teria um resultado muito melhor, porque estaria estimulando as crianças numa nova prática esportiva, no envolvimento escolar, numa sociabilidade, numa prática esportiva mais saudável. Tenho certeza absoluta que isso, em questão do custo, o benefício é imensamente grande. E essa casa poderia olhar com muita atenção essa documentação que aqui trago. É uma documentação em que valoriza aquilo que aqui nós trazemos. E são pessoas que acreditam nisso, como nós acreditamos. Seria importante que essa casa desse um crédito a isso, 1 minuto, senhor Washington. Atendesse essa nossa necessidade, a necessidade dessas pessoas, para quanto a essa questão. Senhor presidente, quero aqui encerrar dando uma saudação a Sebastião Lima. Foi vereador nessa casa por 2 mandatos, de 58 a 63, na época eram mandatos de 3 anos. Teve no segundo mandato 424 votos, é um homem, um cidadão piraiense, embora não de nascimento. Teve a oportunidade de ser prefeito no município, mas a sua vaidade não foi maior do que os seus princípios, pois na Revolução ele preferiu não aceitar o mandato de prefeito, mas por questões que lhe coube analisar, preferiu assim não aceitar. Senhor Washington, gostaria de lembrar que o senhor não pode fugir do tema. Muito bem, senhor presidente, apenas ressaltando alguém de importância como o senhor e todos os demais foram e são aqui nessa casa. Senhor presidente, encerro então aqui pedindo que não se coloque em votação, analise por favor esses documentos, valorize nós como cidadãos que subimos a essa tribuna para dar a nossa contribuição.
Muito obrigado, Feliz Natal a todos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que Jesus esteja no coração de cada um de nós. Boa noite, senhor Washington, agradeço a sua participação, engrandecendo nossos trabalhos. Queria ressaltar também que temos que seguir o regimento e das coisas que o senhor falou, nada me espanta a CCR dizer que se a prefeitura quiser fazer, ela aceita. Toda instituição privada, quando tem que fugir das suas responsabilidades, se puder jogar na coisa pública, e infelizmente nós temos um orçamento e temos que reparti-lo em todas as questões. E se o executivo for olhar as obrigações das empresas privadas em contrato, sendo que Piraí tem a maior extensão de Dutra, e não temos nenhuma passarela construída pela empresa. Então, nada me espanta ela dizer que, se a prefeitura quiser fazer com recursos próprios, ela não tem nada a opor. Senhor presidente, o senhor me permite? Só com certeza, vereador. Esse assunto. Ninguém melhor que o senhor para falar sobre esses assuntos. Muito obrigado. Nós tivemos uma reunião que aconteceu na prefeitura há cerca de 4 meses, se eu não me engano, aproximadamente isso, da qual participaram o presidente da NTT, o deputado Washington Reis e o representante da Nova Dutra. Lá foi discutida essa questão da implantação dessas passarelas que há tanto tempo vem sendo reivindicadas pela nossa sociedade. O fato é que, no mandato passado, o prefeito Tutuca tinha, sim, o interesse e a vontade de executar essa obra e tinha recursos para isso. Porém, não havia autorização dos órgãos competentes para que a obra fosse realizada. Isso é um fato. Então, se houve agora uma alegação, uma colocação por parte da NTT ou da Nova Dutra, dizendo que essa autorização existia, que o município estaria autorizado a executá-las, essa informação não procede. Ela não é verdadeira. Nós estivemos reunidos com o presidente da NTT, repito, com o representante legal da Nova Dutra, acompanhados do deputado Washington Reis, que quer colher os frutos, né? Que quer faturar em cima do feito, se as passarelas forem feitas. Ele veio participar por esse motivo, e lá ficou bastante claro. Eu me lembro que, inclusive, eu fiz uma colocação, que essa era a hora de nós conseguirmos, uma vez que vai haver a duplicação da Serra das Araras, é uma obra que vai acontecer, com uma contrapartida bastante considerável, razoável, por parte do governo federal, da União, quando, na verdade, no início, por força de contrato, quem deveria bancar a obra é o consórcio, é a concessionária Nova Dutra, o Grupo CCR. No entanto, depois de alguns ajustes e alguns acertos, ficou acertado, então, que o governo federal vai entrar com boa parte dos recursos. Eu disse, então, que era hora de nós agirmos, nós precisamos, o município terá que dar as licenças necessárias para que a obra seja feita dentro da nossa área, dentro da nossa faixa de domínio. E, dessa forma, então, nós deveríamos brigar pelas passarelas. Essa colocação foi feita, foi recebida, houve até no momento da colocação, não houve nenhuma surpresa por parte, né, dos que ali estavam, dos que estavam representando esses órgãos, e ficou, então, em aberto para que a gente pudesse discutir mais adiante novamente o assunto e chegar a um denominador. Então, eu repito, não é verdade, não é fato que a Nova Dutra autorizaria a implantação, ou mesmo a NTT, desde que os recursos fossem do município. Ela não aceitou, ela não liberou isso oficialmente. Obrigado, presidente. Na hora da minha fala, eu não quis nem levantar essa questão da reunião dos representantes do consórcio, da NTT. Eu quis mais me focar na questão que toda empresa privada quer sempre tirar uma casquinha da coisa pública. Presidente, pode falar, uma parte? Claro. Obrigado. Inclusive, nessa reunião, ficou acordado que a Câmara receberia o comunicado e também o prefeito da liberação. E, como foi colocado pelo senhor Washington, fica parecendo que todo esforço da Câmara, o esforço do Executivo, não é um esforço verdadeiro, né? Parece isso. Seria tão simples assim a Nova Dutra enviar, né, uma liberação
pode construir, quando na realidade nos reunimos lá, o prefeito, os vereadores, os representantes legais, né, da Nova Dutra, da NTT, e tudo isso a troco de quê, então? Se ela não pode responder para a gente, essa reunião não teve importância nenhuma, se a gente olhar por esse aspecto. Mas, como bem disse, né, o vereador Charles, com certeza não procede. Obrigado. Eu acho que essa participação só engrandece os debates, as discussões e prova que sempre tem aonde discutir. E em relação ao PPA, eu acho que ele foi feita essa discussão em várias reuniões. Eu acho que ficou um projeto bem abrangente e, por esse motivo, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 50/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Senhor presidente, ressaltar que houve até audiência pública para discussão do PPA. Então, Com certeza. Foi bem discutido, a população ficou ciente de tudo, teve participação aí popular e tudo. Então, está votando uma coisa que não foi discutido. Teve audiência pública e toda a população é convidada. Obrigado, senhor presidente. Não que as colocações do senhor Washington sejam esquecidas, a gente pode correr por outros lados, recursos federais, recursos estaduais. Então, assim, eu acho que, como eu disse anteriormente, todo debate só engrandece a democracia. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Vou dar uma ajuda aqui, nesse aspecto aí do plano plurianual. Eu, nessa casa, desde o outro mandato, venho pedindo as passarelas. E elas são da maior importância devido ao grande número de acidentes que a gente tem observado na Caiçara. Aqui em frente à Ambev, os trabalhadores que não vão de ônibus, eles dependem de ir para lá trabalhar e na hora que voltam. Então são 2 vezes que ele passa ali naquele beco em frente à Ambev. É serviço de rodízio, finais de semana. Ali, então, ele tem um ato contínuo de uso. Então, essas passarelas são da maior importância. Lá na Jaqueira, acidentes graves que aconteceram na Jaqueira, de atropelamentos. E também lá no Varjão, que no Varjão agora, com o condomínio, eu tenho dado ideias para as pessoas para ver se a gente faz um viaduto que vai ajudar nos caminhões entrarem e sair para o condomínio industrial, e aí fazia uma via de acesso na lateral, atendia Varjão e o condomínio industrial, que ficam muito próximos. A gente fica pensando a todo momento o que a gente pode estar fazendo para ajudar o município. O nosso aterro sanitário, aquele ali na reta de Arrozal, ele já está com a vida útil praticamente esgotada. Vai ser feito, eles chamam remediação, e o máximo que ele dura mais são 8 anos. Então eu fiz um pedido para que a gente transforme lá onde está o aterro sanitário ou uma outra localidade numa usina de reciclagem, porque os aterros sanitários já são coisas ultrapassadas. A coleta seletiva, ela é viável, mas a gente precisa de primeiro fazer um trabalho a longo prazo para que a população, dentro das suas residências, comecem, a gente vai fazer um incentivo no IPTU, vamos fazer numa conta de energia ou na conta de água, para ajudar, incentivar a população a nos ajudar. Lata, vidro, papel e às vezes um material orgânico, seja uma casca lá de um legume, uma coisa, a gente está ajudando nesse aspecto. Então a gente tem que começar um trabalho pelas escolas, com as crianças principalmente, que têm uma facilidade de aprendizado espetacular, e os nossos moradores, através de um programa incentivado. Então eu fiz um pedido, e a informação que eu tenho do prefeito é um compromisso aqui assumido, que todas as nossas indicações e tudo que a gente foi feito aqui, iriam estar incluídos junto com as informações do secretário para estar sendo elaborado, sintetizado para o PPA. E a parte que a gente veio aqui também dizer do parque aquático, eu fiz um pedido. Eu acho que nosso município, está lá o Tutucão, eu acho um empreendimento maravilhoso, é uma forma de inclusão social, está botando a nossa população
para poder estar praticando esporte ali. A gente viu o time de Piraí da última Copa Rio Sul, foi lá o campeão. A gente tem a Lala, que saiu aí no último jornal aí do Folha do Café, que a menina hoje está jogando no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Então a gente fica orgulhoso de ver esse desempenho dos nossos atletas aí, ginástica olímpica, judô. Final de semana teve o campeonato estadual teve de um trampolim. campeonato aqui no Tutucão. Então eu pedi, porque a gente, graças a Deus, tem uma abundância maravilhosa da água, a gente fazia também um parque aquático. Poderia ser no pátio de um brisolão, poderia ser lá mesmo, onde nós temos o Tutucão. Tem áreas excelentes para poder estar fazendo isso. Já tem recurso hoje do Ceivap, é o consórcio aí do Vale do Paraíba, é aquele valorzinho que a gente paga pequenininho na nossa conta de água, que é para poder fazer mais uma estação gigantesca de tratamento. Eles tinham uma ideia, isso aí vai ter que ser discutido com a população, tinha uma ideia de fazer lá próximo à Ponte da Laranjeira, logo depois do Tutucão, fazer uma super estação de tratamento de esgotamento sanitário. Todas as empresas já são obrigadas a todo o resíduo industrial passar por tratamento. Temos lá a Schweitz, causava até um certo tempo um grande mau cheiro em todo o distrito de Santa Anésia. Temos o nosso aqui da Ambev, que teve uma época, jogou aqui na rodoviária logo no início, a gente viu um mau cheiro muito grande. E tudo isso já foi sanado. Nós temos hoje a duplicação da fábrica da Ambev e tem ali uma estação que já tendo dimensionada para tratar todo o resíduo industrial. Então essa parte do PPA a gente está acompanhando de perto ali com muita seriedade, e as nossas indicações, as nossas reivindicações aqui, até a parte de correio que eu coloquei hoje, eu quando andei na parte política aqui de Piraí, eu vi Rosa Machado é uma funcionária da prefeitura que faz a distribuição da correspondência. Aqui em Ribeirão das Lajes, aquele imenso bairro, distrito de Piraí, ele não recebe a correspondência de forma regular. A Light sempre botou um funcionário que levava as correspondências e faz a distribuição. Hoje, me parece, é um convênio. Correio e prefeitura. Aí, ali na Serra das Araras não tem. Na Cacaria não tem. Algumas ruas do nosso município aqui, na João 23, não tem. Então, são tantos os lugares, eu tinha feito uma proposta aqui no início, para nós vereadores levantarmos o total do local onde o correio não vai, porque uma motocicleta hoje é a coisa mais simples do mundo. Um rapaz entra aqui em cima de uma motocicleta e entrega a correspondência onde for necessário. Isso não tem nenhum problema para a nossa empresa. E eles têm também lá na Cacaria, a prefeitura construiu o local, está faltando só assinar o convênio, porque o correio repassa o dinheiro para que a prefeitura fiche uma pessoa, admita lá uma pessoa e coloque para fazer a distribuição da correspondência dentro lá do distrito de Cacaria. Então são problemas que a gente vive batalhando. O negócio do abono, eu pedi, porque aqui no dia que teve audiência pública aqui, eu perguntei ao prefeito, porque estava uma celeuma muito grande, eu perguntei ao prefeito, sobre o abono, já pedi à equipe, já pedi para estudar, para ver o valor que nós vamos pagar, já está em andamento. Se eu perguntei para ele, deve ter já uns 3 meses, aqui dentro dessa casa legislativa, numa audiência pública. Então isso a gente tem certeza, e eu acho, e o esforço que pode ser feito para pagar o valor máximo possível, seria um prêmio como justiça social para os nossos trabalhadores. Então eu entrei com um pedido, porque geralmente eles ficam numa dúvida muito grande, uma especulação muito grande, a falha tem hora em nossa comunicação, precisa realmente isso aí ser melhor estabelecido. Então fiz isso com o intuito de ver se dá uma esclarecida e o nosso executivo solte alguma nota oficial que possa tranquilizar, porque as pessoas ficam realmente ansiosas. No momento de Natal, da gente fazer um balancete, de pedir lá o Papai Noel, Nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos ajudar para um ano que vem bem melhor, com muitas alegrias, com muitas vitórias aí para a população de Piraí. Então o intuito da gente, nessa Casa Legislativa, é estar realmente realizando políticas, leis. Aí a gente fala sobre o deficiente físico, o Charles chamou a atenção, eu acho muito importante, Charles. O portador de necessidade especial. Hoje nós temos um deputado federal, Romário, hoje é o presidente do PSB no estado do Rio de Janeiro, tem uma criança com síndrome de Down. O senador da República, que quer ser candidato a governador, Lindbergh Faria, tem uma criança com síndrome de Down. Então, gente, somos pessoas, às vezes, que em algum momento, qualquer um de nós poderemos ter um infortúnio de, às vezes, ter um peso maior, uma cruz para a gente estar carregando. E eu acho importante que a gente valoriza muito mais quando se tem um tipo de pessoa deficiente dentro da família. Eu tenho um sobrinho da minha esposa aqui da Cacaria, aqui da Caiçara,
o Rafael. Acho bacana esse projeto de inclusão, que botar as crianças hoje... Tivemos votado aqui nessa casa há poucos dias. Cada criança com necessidade especial terá um professor para acompanhá-lo dentro de uma sala de aula. Um exclusivo para cada portador de necessidade especial. Não foi tido o número de pessoas, é quantos deficientes identificados, eles vão ser incluídos dentro da sala de aula, porque a PAI tem prazo para extinção da PAI, para poder acompanhar o aluno dentro da sala de aula. A professora dá aula para 25, 30 alunos, mas esse que é o portador de uma necessidade especial, ele vai ter eles chamaram de... Eles deram um nome aqui, mediador, né? Mediador. Vai ter um mediador acompanhando aquela pessoa ali durante todo o período de aula. Aprovado e pago aqui com recursos públicos. Então, acho essa maneira maravilhosa. Um minuto, vereador. É uma inclusão social espetacular, do mais longo alcance que a gente pode estar imaginando. A gente precisa realmente estar respeitando. A nossa Casa Legislativa vai botar o elevador, nós estamos numa briga aí para começar a gente botar o elevador para dar acesso às pessoas, já temos ali um banheiro para essas pessoas que precisam estar utilizando de fazer uma necessidade fisiológica. Então, gente, sem sombra de dúvida, estamos preocupados em tempo integral com os nossos moradores, com as pessoas que realmente necessitam, com a saúde pública. Sobre o negócio da passarela, até para acabar de fechar aqui, o Washington Reis é ex-prefeito de Caxias, é um deputado federal do PMDB, é presidente da Comissão de Transporte da Câmara Federal em Brasília. Então ele tem interesse, porque é da área dele. E o César Borges, hoje é o ministro dos Transportes lá, ele está cuidando disso de maneira correta. Então, realmente, as nossas passarelas e a terceira pista que vai ser feita vai ser um investimento em torno de 1 bilhão e 700, a terceira pista da Serra das Araras vai ser feita, a maior parte, por túnel e concreto armado, para que não tenha tanto impacto no nosso meio ambiente. Então, tudo isso já está definido, já tivemos audiência pública, tivemos essa reunião com o pessoal da NTT, o Washington Reis, que é aqui de Caxias, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e com toda a equipe que tem o diretor regional da CCR Rio, mais o presidente da CCR a nível de Brasil. Então, todos eles estão comprometidos em atender a gente o problema das passarelas. Parque aquático, nós, se conseguir verba federal, não tenho dúvida que a gente faz isso aí em tempo mais rápido possível. E reciclagem, uma usina de reciclagem de lixo, Washington, com certeza vai ter que sair, porque nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e, além disso, os aterros sanitários estão com vida útil já esgotado praticamente em todo o estado. Não pode ter lixão, e aterro também é um passo a mais, mas não é o definitivo. Precisamos realmente usina de reciclagem de lixo. E vamos começar pela educação, que o próprio morador vai nos ajudar fazendo a separação do lixo. Obrigado. Então, mais uma vez, querendo agradecer ao senhor Washington pela contribuição nessa sessão, uma sessão que eu acho que foi muito válida, nas discussões, nos debates, agradecimento, reforçando a democracia. E, senhor Washington, conte sempre com essa casa para todas as questões que sejam de interesse da população de Piraí. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 9 de dezembro do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.